Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão do ano litúrgico, ano C, São Lucas, o nosso 16º encontro. Vamos trabalhar o 4º domingo do tempo comum. A liturgia desta semana quer nos colocar na presença ativa de Jesus, que está na sinagoga de Nazaré, onde, ao ler o livro do profeta Isaías e interpretá-lo, a sua homilia, ele proclamou o início do ano de graça anunciado por Isaías há cerca de 500 anos antes de Jesus. Existem alguns momentos diante daquilo que Jesus fala. As pessoas reagem. No primeiro momento, elas acolhem favoravelmente a sua declaração. Ele era elogiado por todos, isto é, todos estavam do seu lado. As disposições positivas iniciais encontram espaços para as dúvidas. De onde pode vir tão grande sabedoria? Do filho de José, o carpinteiro? Jesus toma consciência daquilo que pensam em seu interior, pois bastava ver os olhos deles, os olhos rostos de desconfiança, que eram olhares surpreendidos e irônicos. Depois eles reagem com fúria ao serem descobertos em sua incredulidade e comparados àqueles que rejeitaram os profetas. O próprio profeta Jeremias foi desacreditado na sua terra Ananote. Inclusive, eles armaram seus familiares ciladas para matá-lo. Agora, dentro da compreensão que eu tenho, o que mais se aproxima a Jesus como forma de vida é o profeta Jeremias. Mas não era o momento de sua morte. Jesus passa entre eles e continua sua missão. Ele devia morrer em Jerusalém, não na sua terra. Encontramos neste evangelho outros temas. Primeiro, na apresentação do templo, Simeão declara que Jesus, luz para iluminar as nações, será para muitos um sinal de contradição. Lucas capítulo 2, 32, 34. E depois 2. No livro dos Atos dos Apóstolos, foi a segunda obra escrita por São Lucas, mostra a igreja tem a missão de continuar a obra do Senhor. Os apóstolos serão rejeitados como Jesus pelos seus cidadãos, pelos judeus. Isto vai forçar a pregação do Evangelho para fora das fronteiras da terra dos judeus. A ação salvífica de Deus, de salvação, deve estar em todos os momentos em que a Assembleia Cristã se reúne para celebrar o mistério eucarístico. A comunidade eclesial, a igreja toda e a manifestação do amor sem limites nos faz descobrir que os bens recebidos por Deus não são guardados para si, mas devem ser colocados a todos, em benefício de todos os filhos de Deus, sejam judeus quanto pagãos. Uma fé que não é partilhada enfraquece. A antífona de entrada é do Salmo 105, 104, versículo 47. 105, versão hebraica, 104, versão grego-latina. Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni-nos de todas as nações, para dar graças ao vosso santo nome e nos alegrarmos no vosso louvor. É uma súplica. Reunimos na súplica de que Deus Pai, na sua eterna bondade, nos salve. E que Ele nos reúna de todas as nações, universalidade, os que são chamados à salvação. Nos reunimos para celebrar a Eucaristia, dar graças,
ao nome santo de Deus e, como consequência, nos alegrar em louvar a Deus. 3 momentos encontramos na antífona de entrada. O primeiro momento é a súplica, o segundo momento a ação de graças, isto é, a Eucaristia, o terceiro momento, o louvor. A primeira leitura vem tirada do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 e 5, depois um salto, versículo 17 e 19. Jeremias, por ser fiel a Deus, que o chamou a ser profeta, experimenta o desafio de exercer sua missão. O fato de estar unido a Deus e de Deus ter prometido a sua assistência fez com que o profeta assumisse a missão que lhe foi dada. Ele será o homem da resistência. A escolha é divina, mas a missão é sempre um grande desafio. A missão profética não é só aquela que contesta o mal que existe no meio do povo de Deus, mas a missão profética também é agente de construção. Nessa leitura vemos 2 coisas: a fragilidade do ser humano e a força criadora de Deus, que não só chama, mas que acompanha a missão do profeta. Então, 2 coisas. De um lado, a fragilidade do homem, segunda coisa, a força criadora de Deus. Deus que chama. O profeta tem uma missão, essa missão lhe foi dada. Como Jesus também recebe uma missão do Pai. Ele deve permanecer unido a Deus. Ele deve transmitir as palavras e os juízos de Deus. Um sinal para o povo, aquele que na missão arranca e destrói, edifica e planta. Ele sofrerá as consequências de sua fidelidade a Deus na missão que lhe foi dada. No final, Jeremias vai para o exílio no Egito e lá morre no próprio Egito. O salmo é o Salmo 71, versão hebraica, 70, versão grego-latina. É a súplica do ancião. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Era a época da reconstrução de Jerusalém e do templo, depois da volta do exílio. Em Deus Javé, que o fiel como profeta encontra a força e o apoio, lhe dá condição para anunciar o auxílio divino e sua salvação. A busca de Deus como refúgio e proteção, o único que pode libertar aquele que crê e confia. Renovar a fé, fortalecer a fé em Javé, dará forças para reconstruir tudo que foi destruído, pois o Deus que salva continua mantendo sua fidelidade. Na certeza de ser atendido a sua prece, o salmista irá participar da liturgia no templo reconstruído, liturgia de ação de graças, testemunhando que ele não foi abandonado por Deus. A segunda leitura vem tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Aqui tem a leitura longa, tem a leitura curta e longa. A curta ela é um pouquinho objetiva, mas a leitura longa deve ser sempre escolhida. E essa leitura longa fala em 3 momentos do desenvolvimento do hino da caridade de Paulo. O hino da caridade do amor. O hino vem distribuído em 3 partes. Então, sempre na leitura longa nós vamos perceber essas 3 partes. Primeira parte, a superioridade absoluta do amor. Capítulo 13, do versículo 1 a 3. Segunda parte, as obras do amor. Capítulo 13, versículo 4 a 7. E terceiro, sua realidade perene, nunca acaba. Capítulo 13, versículo 8 a 13. Neste aspecto é que a comunidade eleita, e respaldada pelo amor de Cristo, deve ter esta identidade em sua vivência, essa identidade do amor. Vivência na família de fé, na comunidade. É o amor de Jesus
e fidelidade ao Pai, que cumpre a missão de libertação de anunciar a liberdade aos oprimidos, que dá sentido à nossa vivência do amor em comunidade. Já o Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 4, versículo 21 a 30. Nós vamos ver admiração, ceticismo, hostilidade, tentativa de matar. São reações do povo de Nazaré a Jesus, às palavras de Jesus. Ele foi mal acolhido em sua pátria. Esse comentário do Evangelho já havia feito logo no início lá, né? Ele foi mal acolhido em sua pátria. Então, ao ser mal acolhido, ele parte para a missão em outros lugares. O Evangelho do reino de Deus deve ser anunciado em outros lugares. É uma questão só prática. Nunca diga reino. Jesus anunciou o reino. Não. Nós temos que colocar o genitivo. Jesus anunciou o reino de Deus. Sempre, sempre o genitivo tem que acompanhar o substantivo. Reino de Deus. Jesus não se deixa intimidar pela ameaça. Sabe que a sua missão continua e deve terminar em Jerusalém, quando finalizará sua missão na cruz e ressurreição. Tudo está dentro do plano salvífico de salvação do Pai, realizado por meio de seu Filho, que deve continuar sua missão até o fim, também presente através da Igreja, que dá continuidade à missão do Cristo. Como o Pai me enviou, também vos envio. A antífone de comunhão é do Salmo 30, grego-latina, 31, versão hebraica, versículos 17 e 18. A comunidade se prepara para a comunhão. A súplica do Salmo diz: mostrai serena a vossa face ao vosso servo, que será recebido em comunhão, e salvai-me pela vossa compaixão. O lançar-se totalmente em Deus, no amor divino, ser capaz de colocar totalmente sua vida se lançando livremente no coração de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.